Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria deixar uma pequena palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde, que se encontra no livro de Êxodo, o capítulo de número 14, o versículo de número 19 e 20. A palavra de Deus vai nos dizer aqui no capítulo de número 14, no versículo de número 19 e 20: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em treva para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Aleluia. Irmãos, aqui nessa passagem podemos ver o cuidado que o Senhor Jesus, o cuidado que Deus ele sempre teve com seus filhos, com seus escolhidos. Quão grande é o amor de Deus para com nós. Irmãos, a palavra de Deus fala que Israel saindo do Egito, a palavra de Deus vai nos dizer que ele saiu naquela época. A palavra de Deus vai nos dizer que saiu em faixa de 600 mil homens, porque naquela época contava por cabeça de homem, não contava as mulheres e as crianças, mas em torno sabemos que daria mais de 1 milhão de pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés guiava aquele povo no deserto, conforme o Senhor tinha enviado um anjo. A palavra de Deus fala que o anjo ia diante daquele povo. A palavra de Deus fala que o anjo ia guiando o povo por onde que o povo teria que passar. O anjo ia em forma de coluna de fogo. E a palavra de Deus vai nos dizer que ia uma nuvem por cima, que era para aquele povo, para evitar que o sol queimasse aquele povo. Era a proteção de Deus cuidando do povo. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que chegando de frente o Mar Vermelho, o exército de Faraó cercou o povo de Deus, porque Faraó tinha desistido de deixar o povo ir embora. Faraó tinha desistido de deixar o povo seguir seu caminho, assim como o Senhor tinha pedido. E a palavra de Deus vai dizer que o exército de Faraó cercando o povo de Deus, o povo ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, que era um número muito grande, numerosos, cavalos, soldados com lanças, espada. E o exército do povo de Deus era um exército de escravo, não tinha como se defender. A palavra de Deus vai dizer que Deus, quando Moisés clamou a Deus, o povo murmurava que Moisés tinha tirado o povo do Egito para ser morto pelos egípcios no deserto. Mas a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que a nuvem e a coluna de fogo que ia diante do povo de Israel, diante dos hebreus, que simbolizava o anjo do Senhor, que era o anjo de Deus cuidando do povo, era a mão de Deus que era sobre o povo. A palavra de Deus vai dizer que aquela coluna de fogo se retirou da frente do povo de Israel, dos hebreus, e se posicionou entre os hebreus e os egípcios. E a nuvem, irmãos, que ia cobrindo os hebreus, o povo de Deus, a nuvem passou para trás também, cobrindo aquela multidão de soldados egípcios. E a palavra de Deus vai dizer que a coluna de fogo tapava a passagem e a nuvem cobria por cima, que era para os povos não ver. A palavra de Deus vai dizer que ficou treva, virou treva, escuridão para o povo, para os egípcios. A escuridão que eles não conseguiam ver uns aos outros. Enquanto isso, o povo de Deus ficou na claridade. O povo de Deus foi atravessando o Mar Vermelho. E a palavra de Deus vai dizer que toda a noite o povo de Deus ficou claro para o povo de Deus seguir seu caminho, porque Deus tem cuidado do seu povo. Mas para os egípcios, a coluna de fogo tapou a passagem e aquela nuvem formou uma escuridão muito grande, que se formou trevas e eles não conseguiam seguir seu caminho. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto o povo de Deus não atravessou o Mar Vermelho, aquela coluna de fogo não saiu da frente dos egípcios. Mas assim que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, Deus tirou aquela nuvem e clareou, e a Bíblia vai dizer que a coluna de fogo saiu da frente deles e eles entraram, porque já era o plano de Deus, eles entraram
correndo no Mar Vermelho para alcançar o povo de Deus, e a palavra de Deus vai dizer que Deus fechou o mar e ele foi submerso pelas águas. Aleluia. É assim que tem sido desde o princípio. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos fortalecido. A palavra de Deus, ela é sincera em nossas vidas. Quando nós cremos no que Deus tem para nós, é coisas muito grandes. Quando nós colocamos nossa vida na presença de Deus, Ele nos honra, porque a palavra dele é verdadeira. A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Então, irmão, essa palavra Deus colocou no meu coração, o quanto Deus tem cuidado do seu povo. Desde o princípio, Deus vem cuidando do povo, mas o povo vem se voltando para Deus. Aleluia. E por isso, irmãos, nós devemos analisar as escrituras sagradas, ver o que o Senhor tem preparado para nós, ver aquilo que o Senhor tem para nossas famílias, porque os planos dele para a minha e para a sua vida são coisas boas, coisas grandes. O Deus quer que nós vivemos em harmonia, que nossos filhos cresçam numa sociedade aonde os filhos respeitam os pais respeitam os filhos, aonde criamos verdadeiros cidadãos de bens, porque a Bíblia ela é a maior revelação de Deus para com o homem. A Bíblia é o próprio Deus falando com o homem. Aquele que segue a palavra de Deus, que procura se aprimorar e coloca a palavra de Deus como prioridade na sua vida, esses são aquelas pessoas que nem diz o próprio Senhor Jesus, que firmou sua casa sobre a rocha, e os ventos sopraram, e veio a tempestade e ela não caiu. Mas aqueles que escutam a palavra de Deus e não seguem, não dão ouvido, esses são aqueles insensatos que construíram a sua casa sobre a areia. E quando bateu a tempestade e sopraram os ventos, ela caiu, e a Bíblia fala que foi grande a sua ruína. Aleluia. Irmãos, que eu quero te dizer que essa palavra, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós guardamos no nosso coração, quando nós seguimos em frente com os propósitos que o Senhor tem para mim e para você, o resultado é que alcançaremos vitória, porque a palavra de Deus fala que em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria deixar para você essa tarde, em nome de Jesus. Vou estar cantando um refrãozinho do louvor, em nome de Jesus, um louvor muito conhecido. Glória a Deus, aleluia. Não há ferro, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus, aleluia.